porque as pessoas precisam tanto, é a natureza humana, não lhes passa pela cabeça deixar de pagar. Não estão disponíveis para perder a casa. E havia uma coisa que era os 3Ds, não é? Alguém dizia que era tirando as situações em que as pessoas evitavam divórcio, doença ou despedimento, a casa nunca se perdia. A menos que houvesse uma situação dessas. Bom dia, vamos então recomeçar. Chamava então agora o Dr. Eduardo Tornelas Monteiro para nos avaliar o impacto do OE na mobilidade. Vou só voltar a frisar que estamos bastante atrasados e, portanto, pedir que seja sintético dentro do possível. Sem pressão. Bom dia a todos. Não obstante a pressão do tempo, a minha análise para este ano carece aqui um bocadinho de contexto. Não está diretamente relacionada com o orçamento. O que nos propusemos aqui foi numa ótica aqui até um bocadinho no seguimento da apresentação da doutora Rosa Freitas Soares, do impacto na mobilidade destas alterações fiscais que se propõem agora, seja da extinção dos regimes atuais, seja da criação dos novos regimes. E, portanto, mobilidade aqui entendido no sentido de imigratório, ou seja, de pessoas fora da União Europeia que queiram vir para Portugal, e o impacto nos mecanismos de autorização de residência e de atribuição de vistos, e o impacto que estas alterações legislativas que se prevêem tenham impacto. Começando por algo que a própria Rosa já aflorou, que na norma transitória, e pegando especificamente na questão do visto de residência, é dito que aos sujeitos passivos que a 31 de dezembro de 2023 reunissem as condições para a inscrição como residentes não habituais, bem como os titulares de um visto de residência válido, àquela data, poderão ainda beneficiar do regime. Vou pegar aqui na questão da definição do visto de residência. Isto terá naturalmente como consequência, e já está a ter, de uma corrida aos consulados e às embaixadas para efeitos de atribuição de vistos e de autorizações de residência, e cumpre aqui um bocadinho clarificar, porque existe aqui sempre uma grande questão e uma grande discussão sobre a diferença entre visto de residência e uma alteração de residência. Um visto de residência é tão só uma autorização de entrada no país. É um visto que autoriza a entrada no país e com o único fim de solicitar uma autorização de residência. Os consulados, para efeitos internos, e depois toda a gente pegou nesta definição interna, geralmente referem-se aos vistos como o D1, D2, D3, por aí em diante. A autorização de residência é já um título de residência, um documento, é um cartão físico que autoriza o seu titular a residir em Portugal por um determinado período de tempo. Via de regra, 2 anos, renovável. Começando também um bocadinho o contexto atual no âmbito de autorizações de residência em Portugal, atual ainda ao abrigo da legislação atual. Mais comum, mais conhecido, todos falamos, Golden Visa. Golden Visa sofreu também uma alteração muito significativa no âmbito do programa Mais Habitação. Como todos saberão, foi excluído o investimento imobiliário, mas ao contrário do que foi até inicialmente anunciado, este programa manteve-se apenas com esta alteração, do investimento imobiliário, e também um outro tipo de investimento que foi eliminado. No nosso entendimento, e já temos sentido isto, esta procura do Golden Visa tem sido redirecionada para outros tipos de investimento, nomeadamente os fundos de investimento e até os investimentos culturais. Fora do âmbito das autorizações de investimento, portanto, autorizações de residência de pessoas que efetivamente queiram residir em Portugal, os mais comuns e os mais procurados são o D7 e o D8. Estes vistos, em comparação com o Golden Visa, têm taxas administrativas muito baixas, cerca de 300 euros, e este D8, que é o Nómada Digital, é uma alteração muito recente, outubro de 2022, portanto cerca de um ano, e tem-se provado um sucesso. Numa nota aqui também com uma ligação, e relembro que um dos critérios para o RNH é um visto de residência válido, chamamos a atenção que os consulados, os vistos são pedidos junto aos consulados portugueses, da área de residência dos respectivos requerentes. Os consulados têm um prazo legal de 60 dias para definir e para decidir sobre o visto. Em média demoram 6 meses. Portanto, estamos a 2 meses do final do ano e exige-se que uma pessoa que queira tornar-se residente em Portugal e que queira pedir o RNH o tenha que fazer em 2 meses, o que não é viável.
Em concreto, no Golden Visa, uma pequena análise, já que estamos no âmbito do orçamento, uns pequenos números também. Em outubro deste ano, as taxas administrativas do Golden Visa aumentaram em 43%, cerca de 7.330 euros por requerente. Em 2022, o número de candidaturas de Golden Visa, só investidores sem contabilizar familiares, foi de 1.888. Caso em 2023 se atingisse este número, que se espera ser superior, e já aplicando as novas taxas administrativas, a receita anual rondaria os 16 milhões de euros. E um overview desde a criação deste regime, foram feitas mais de 12 mil candidatos aprovados, mais de 20 mil familiares, cerca de 7 mil milhões de euros investidos em Portugal. O visto D7 é um visto que fixa a residência para reformados ou pessoas que vivam dos seus próprios rendimentos, sendo os seus próprios rendimentos bens móveis ou imóveis, propriedade intelectual ou aplicações financeiras. Este visto permite, não obstante ser um visto em que as pessoas tenham que demonstrar que têm condições e suficiência económica para residir em Portugal, permite a estas pessoas trabalhar. E porquê falarmos aqui no D7? Porque estará intimamente ligado com o fim dos residentes não habituais. As pessoas, ao terem rendimentos passivos, anteriormente ou atualmente, poderiam beneficiar da isenção prevista no residente não habitual e deixarão de o poder fazer no futuro. Um bocadinho do que já falámos aqui noutras apresentações, ligado à competitividade fiscal e à concorrência. É importante referir que os nossos países mais concorrentes, e aqui escolhi 3, Espanha, Itália e Grécia, todos eles têm um visto semelhante ao nosso D7, ou seja, todos eles têm um tipo de visto, um tipo de autorização de residência que permite mudar-se para os respectivos países com base na demonstração de ter rendimentos passivos. Com uma nota adicional, que é que qualquer um destes países tem e irá manter no futuro um regime semelhante ao do residente não habitual. Por ali o nome da Grécia e do visto grego demonstra o empenho que tive aqui nesta apresentação. Um bocadinho agora perspectivando o futuro, ou seja, vamos assumir que o residente não habitual irá terminar, mas, como a Rosa referiu e bem, há novos regimes para o futuro, poderemos fazer alguma coisa com eles. Procurei fazer aqui um exercício, um bocadinho de adivinhação, mas veremos. Atualmente, e aproveitando de fazer aqui também um apanhado dos vistos, autorizações de residência que existem, começando pelo 1, ordem cronológica e numerária, o destinatário do visto D1 é trabalhador dependente, ou seja, a pessoa tem que ter um contrato de trabalho ou uma promessa de contrato de trabalho ou ainda uma manifestação de interesse. Este era um tipo de visto, ou um tipo de autorização de residência muito pouco procurado. Estava até associado a mão de obra barata em muitos casos. Neste momento, e concretizando-se o programa Ingressar, poderá ter aqui algum interesse. As pessoas que venham para Portugal ao abrigo de um contrato de trabalho podem pedir a autorização de residência com base no D1 e beneficiar do programa Ingressar. D2, muito semelhante, só que para profissionais liberais, empreendedores e criadores de startups, mesma situação, ou seja, as pessoas que antes viriam para Portugal ao abrigo com este visto de residência, muitos casos não era possível usufruírem do residente não habitual, pelo menos para rendimentos de fonte portuguesa, porque não estavam dentro do AEVA, agora poderão passar a beneficiar do regime do Ingressar. D3 e D4, aqui com mais algum interesse, os vistos D3 e D4 são específicos para atividades docentes altamente qualificadas ou cultural ou investigadores. Nossa ótica poderá ser um visto que vai ter mais interesse no futuro, poderá entrar naquela categoria ínfima de pessoas que poderão beneficiar do regime a criar do Estatuto dos Benefícios Fiscais, que, como o Rosa explicou, é um regime em tudo semelhante ao RNH, mas específico para atividades docentes, culturais ou de investigadores. O visto D8, nómadas digitais, novamente o mesmo problema. Os nómadas digitais, o próprio nome indica, são pessoas que mudam a sua residência para Portugal, trabalham de Portugal, mas trabalham para uma empresa estrangeira, ou seja, trabalham de suas casas, através do seu computador. Colocou-se e coloca-se atualmente sempre a questão da classificação destes rendimentos. Era um rendimento de fonte portuguesa, era um rendimento de fonte estrangeira, era um AEVA, não era um AEVA. Estas pessoas poderão agora também, e simplificando, aproveitar o programa Ingressar e conseguir beneficiar da redução dos 50%. Portanto, achamos que poderá ser aqui uma hipótese este tipo de vistos aproveitarem estes novos regimes.
Interessante algo que está efetivamente no Orçamento de Estado, ou na Lei do Orçamento de Estado, na proposta de Lei do Orçamento de Estado, que é o procedimento simplificado de instrução de pedidos de concessão e renovação da autorização de residência. É previsto que seja prorrogado até 30 de junho e prevê-se também, na Lei do Orçamento de Estado, aqui um recurso à inoperabilidade de todos os sistemas. Ou seja, o que é que isto significa? As pessoas deixam de ter que submeter as declarações da Segurança Social, as declarações de não-dívida da Segurança Social, as declarações de não-dívida das finanças, porque a AIMA, que é o novo CEF, a nova autoridade imigratória em Portugal, poderá pedir este acesso diretamente a estas entidades. Terminando e concluindo aqui um bocadinho, e também pegando um bocadinho no que já foi dito e em questões de envelhecimento da população e de carências da segurança social, é meu entendimento e nosso entendimento que descurarmos processos imigratórios de pessoas e tornarmos mais complicada a vinda de pessoas para Portugal, isto terá efeitos a curto prazo, mas e se calhar mais preocupante a longo prazo. No final do RNH terá um impacto direto, necessário, indiscutível em processos de mobilidade, que, na nossa ótica, não serão cobertos por estes novos regimes, não será fácil, porque, não obstante, até conseguirmos criar aqui mecanismos de atração de pessoas, está muito ligada a rendimentos de categoria A, de categoria B, portanto, trabalhador independente, mas não tem os incentivos fiscais que os países concorrentes e próximos de nós vão manter e, em alguns casos, melhorar. Espanha, título de exemplo, mero exemplo, assim que nós anunciámos o final do RNH, eles anunciaram um melhoramento da Lei Beckham. Portanto, também se falou de competitividade fiscal aqui, é verdade, quer a Rosa, quer o Rogério referiram isso, não deveremos combater só pela competitividade fiscal, mas se os outros os fazem e nós não fazemos, estaremos necessariamente atrás. Muito obrigado. Obrigado. Agora, a doutora Joana Marques Alves, para apresentar as mudanças ao nível do impacto UE nas famílias. Bom dia a todos. Agradeço mais uma vez a vossa presença. A mim cabe-me hoje falar aqui um bocadinho sobre as medidas incluídas nesta proposta no âmbito do IRS, portanto, com um impacto nas famílias. Medidas que foram aqui analisadas e estudadas pela nossa equipa de Private Clients. Começando aqui pelos escalões contributivos incluídos no Código do IRS, é proposta aqui uma atualização destes escalões a uma taxa de 3% e uma atualização da taxa aplicável até ao quinto escalão, que, de acordo com esta nova tabela que se propõe atualizar, será o escalão que fixará o rendimento coletável dos sujeitos passivos, que fixe entre aproximadamente 21 mil euros e os 27 mil euros. Esta atualização, como também já aqui hoje se disse, fica aquém da inflação prevista, não só sentida em 2023, mas também da projetada para 2024, que se espera e se projeta fixar nos 3,6%. Em resultado também desta atualização dos escalões que se propõe aqui neste orçamento, teremos situações, ou poderemos ter situações, em que um sujeito passivo que se fixe no penúltimo escalão do IRS, no novo penúltimo escalão, que rondará o rendimento coletável entre os 52 mil euros aproximadamente e 81 mil euros, fique também sujeito aqui à taxa adicional de solidariedade, atualmente 2,5%, que é aplicável ao rendimento coletável superior a 80 mil euros. Portanto, aqui também como impacto desta atualização. No âmbito do regime do IRS jovem, já conhecido por todos, já em vigor, aplicável na sua generalidade aos jovens com idades compreendidas entre os 18 e os 26 anos, é também aqui proposta uma alteração às percentagens de isenção aplicável relativamente aos rendimentos oferidos por estes sujeitos passivos nas categorias A e B do IRS, que é... peço desculpa, achei que tinha o slide errado. Portanto, rendimentos oferidos trabalho dependente ou independente. Propõe-se então aqui uma atualização e um aumento das percentagens de isenção, que atualmente temos no primeiro ano uma isenção de 50% com o limite de 12,5 vezes o valor do IAS, no segundo ano de 40% com o limite de 10 vezes o valor do IAS, no terceiro ano 30% com o limite de
7,5 vezes, e nos quarto e quinto anos, 40%, com o limite de 5 vezes o valor do IAS. Ora, então aqui a proposta neste orçamento prevê um aumento logo no primeiro ano para 100%, com um limite de 40 vezes o valor do IAS, sendo que para 2024 se espera que este valor se fixe nos 510 euros, também ele sendo aumentado. No segundo ano, com uma proposta de isenção de 75% até ao limite de 30 vezes o valor do IAS, de 50% nos terceiros e quartos anos com o limite de 10 vezes, e no último ano de aplicabilidade do regime, quinto ano, de 25% com um limite de 10 vezes o valor do IAS. No âmbito das deduções à coleta, especificamente na área de formação e educação, mantém-se aqui a possibilidade de dedução de 30% do valor das despesas suportadas pelo sujeito passivo até um limite de 800 euros. No entanto, aqui nesta proposta pretende-se clarificar a possibilidade de incluir nestas despesas, nestes gastos dedutíveis, o custo que tenha sido suportado pelo sujeito passivo com formação profissional, seja do sujeito passivo ou de qualquer membro do agregado familiar. Aqui sobre as deduções de cotizações sindicais, a proposta também prevê uma majoração do limite de dedução das cotizações sindicais relativamente aos rendimentos das categorias A e H, portanto, trabalho dependente e pensões, com uma majoração proposta em 50%, portanto, passando a ser de 100%, com o limite de 1% do rendimento bruto oferido pelo sujeito passivo em cada categoria, e na parte em que não constitua uma contrapartida de benefícios de saúde, de educação, apoio à terceira idade, habitação, seguros ou segurança social. Existe também aqui uma proposta de atualização do mínimo de existência, que acompanha o aumento que se prevê da retribuição mínima mensal garantida para o próximo ano, 2024, que se irá, à partida, fixar nos 820 euros. Portanto, é aqui sugerido, incluído uma medida neste orçamento, que o valor de referência do mínimo de existência corresponde então ao maior valor entre os 11.480 euros ou 1,5 vezes 14 vezes o IAS. Portanto, continua aqui a salvaguardar-se a situação de sujeitos passivos com rendimento mensal bruto mais reduzido, que continuarão a não estar sujeitos à tributação em sede de IRS. Aqui, relativamente ao tema das obrigações declarativas dos sujeitos passivos, portanto, a entrega anual da declaração de IRS, esta proposta propõe aqui uma atenuação em situações de incumprimento do sujeito passivo, ou seja, numa situação em que o sujeito passivo não entrega a declaração de IRS dentro do prazo legal previsto para o efeito, também não o faz após notificação da autoridade tributária dentro do prazo de 30 dias que é concedido. A autoridade tributária liquida então o imposto nestas situações, passando a ter em consideração neste cálculo não só as retenções na fonte e os pagamentos por conta que o sujeito passivo tenha suportado, mas também tendo em consideração o valor de referência do mínimo de existência e as deduções à coleta do sujeito passivo e que sejam do conhecimento da autoridade tributária, especificamente nas categorias de despesas gerais e familiares, de saúde, formação e educação, exigência de fatura e encargos com lares. Relativamente à possibilidade de dedução de perdas no âmbito de menos-valias mobiliárias, é aqui feita uma proposta de clarificação, um aditamento aqui à linha D do número 1 do artigo 55, que atualmente já prevê a possibilidade de reporte das menos-valias mobiliárias nos 5 anos seguintes, nas situações em que o sujeito passivo opta pelo englobamento do rendimento desta categoria. Aqui a alteração prende-se somente com incluir e clarificar que estão aqui incluídos também os sujeitos passivos que são obrigados a englobar este rendimento, que no fundo mais não se trata de um acompanhamento das anteriores alterações legislativas que passam a obrigar o englobamento das mais ou menos valias ditas especulativas, que no fundo não são mais do que aquelas que resultam da alienação de um ativo detido pelo sujeito passivo por um período inferior a 365 dias e desde que, relativamente a um sujeito passivo, que se fixe, incluindo este saldo, com rendimento coletável no último escalão do IRS.
por fim, dar nota ainda de uma medida aqui proposta relativamente ao incentivo fiscal à habitação dos trabalhadores, que no fundo pretende, é uma medida transitória e pretende isentar de tributação em sede de IRS e de Segurança Social os rendimentos de trabalho em espécie quando resultam da utilização aqui da casa de habitação permanente do trabalhador, desde que ela seja localizada em território nacional, seja fornecida pela entidade patronal e desde que o trabalhador não tenha uma participação, ainda que indireta, de uma forma indireta, superior a 10% do capital social ou dos direitos de voto da entidade patronal. E, como eu disse, é uma medida transitória, portanto, aplicar-se-á a este tipo de rendimento desde que a utilização da casa de habitação permanente ocorra entre 1 de janeiro de 2024 e 31 de dezembro de 2026. Este incentivo e esta isenção terá, no entanto, aqui um limite aplicável que corresponderá ao valor máximo das rendas admissíveis conforme estabelecidas no Programa de Apoio ao Arrendamento. E a título de exemplo, e apenas para terminar, por exemplo, um trabalhador que utilize como casa de habitação permanente fornecida pela entidade patronal no município de Lisboa, tipologia T4, a renda máxima admissível seria de 1.550 euros. Por exemplo, a mesma tipologia de imóvel, mas no município do Porto, com limite de 1.350 euros. Como sabem, as rendas são estabelecidas em função da localização do imóvel e da tipologia, portanto, têm sempre essa referência ao programa, ainda que os imóveis não tenham de estar efetivamente afetos ao programa de apoio ao arrendamento. Muito obrigada. Obrigado. Só referir novamente que todo o PowerPoint será entregue via mail, com o mail que se inscreveram. E agora ia passar a palavra para Amsterdão, para o Dr. Álvaro Silveira de Menezes, que irá falar sobre o impacto nas empresas e investimento do Orçamento de Estado. Bom dia. Olá, bom dia. Estão-me a ouvir? Eu estou-me a ouvir perfeitamente. Mas vocês estão a ver o meu ecrã neste momento? Sim, estamos. Pode continuar. Ok, ótimo. Pronto. Bom dia a todos e a todos. Bom dia, senhoras e senhores. Muito obrigado por este bocadinho também que nos estão a dedicar e espero encontrá-los bem. Estou cheio de pena, honestamente, não estar aí convosco fisicamente. É sempre um evento muito grande no nosso escritório, qual obviamente eu tenho pena não estar, mas agradeço também à nossa equipa de Communication and Public Relations e a toda a organização este esforço suplementar que é poder participar aqui à distância através de Amsterdão. Agora, passando para o que aqui me traz, bom, é um orçamento que não traz propriamente muita surpresa para as empresas e que não é surpresa, aliás, para a população em geral, porque tem sido relativamente clara aquela questão que é a política fiscal do nosso governo e que se procura também aqui reforçar um pouco neste orçamento no sentido da valorização salarial das pessoas e de incentivo mais para as pessoas, propriamente, para as empresas. Nas empresas, aquilo que se vê é que se mantém uma tónica de targetização de medidas, ou seja, de criação de incentivos ou de reforço de alguns incentivos, no fundo como uma espécie de manta de retalhos se insere aqui no nosso Código do IRC, no nosso Estatuto de Benefícios Fiscais, no nosso Código Fiscal de Investimento, que acaba por complicar um pouco o regime e acaba por, de certo modo, também privilegiar aqueles que têm bons fiscalistas e bons contabilistas do que propriamente a maioria do nosso tecido empresarial. Portanto, e permita-me que traga um elefante para o meio da nossa sala. De facto, o elefante que está nesta sala mantém-se a nossa taxa geral de IRC nos 21%. Isto é algo que já houve, inclusive, acordos políticos no sentido da sua redução. E ela mantém-se. É um elefante porquê? Porque é aquilo que é mais visível por qualquer investidor estrangeiro que quer entrar no nosso mercado nacional. É aquilo que é mais visível, inclusivamente, para muitas empresas. Ou seja, um investidor não está muito preocupado ou não está muito atento para a tal manta de retalhos de vários incentivos, cada um deles muito provavelmente até com requisitos bastante complicados de entrada e que geram mais controvérsia fiscal com a administração tributária. Portanto, acho que reduzir-se a taxa geral de IRC seria efetivamente um sinal político muito interessante que poderia dar
acima de tudo também pela predisposição para a simplificação do imposto que ele poderia indicar, mas não aconteceu antes, não vai acontecer agora, todas as questões políticas à volta disso têm sido nesse sentido, portanto, avancemos então para as principais medidas que o Governo nos propôs nesta lei de orçamento, nesta proposta de lei de orçamento de Estado. Começando com alguns incentivos que como já disse, creio são mais virados para as pessoas, para as empresas. Aqui é um reforço, um aumento da aplicabilidade do incentivo à escala de valorização salarial de trabalhadores, foi introduzido ano passado, como se lembram, e pronto, e sendo rápido para não demorar muito. Porque é que se aumenta a aplicabilidade? Primeiro, deixa de se exigir que os aumentos salariais sejam contratados por contratação coletiva e, portanto, contratação individual possa também, o aumento contratado individualmente possa também valer para efeitos intensivos e passa a abranger também os órgãos sociais, ou passa a abranger os órgãos sociais, os aumentos salariais dos órgãos sociais, o que é, obviamente, também de relevo. No âmbito das alterações ao Código Fiscal de Investimento, são essencialmente estas também muito viradas para pessoas. Porquê? Porque são introduções no âmbito do regime de benefícios fiscais contratuais e no âmbito ao investimento produtivo e no âmbito do REFAI, que é o regime fiscal de apoio ao investimento, de custos salariais como sendo aplicações relevantes para estes incentivos fiscais. Estes incentivos fiscais, no fundo, é uma percentagem deste custo salarial pode ser deduzido à coleta das empresas, portanto é algo que é obviamente de relevo, enquanto o incentivo fiscal anterior é uma dedução de matéria coletável, portanto quem percebe alguma coisa de fiscalidade, a diferença de impacto que pode ter, mas creio que será relativamente limitado, estamos a falar de contratação de pessoas com mestrado ou doutoramento, creio que poderá ser eventualmente limitado a aplicação de incentivo. Aqui, continuando no fundo aquilo que a minha colega Joana Marques Alves também já falou no incentivo à habitação de trabalhadores, a única coisa que existe é nos imóveis que estejam afetos a essa habitação de trabalhadores, permite-se uma depreciação acelerada, ou seja, permite que exista um aumento do gasto dedutível associado ao imóvel que está afeto a essa habitação dos trabalhadores. Passando para aquilo que é, de facto, um bom incentivo que foi do ano passado, talvez não tão bom quanto a remuneração convencional de capital social, e aquilo que se percebe é que, passado um ano, já o estamos a alterar, precisamente para aumentar a taxa que é aplicável sobre os aumentos de capitais elegíveis, ou sobre o balanço dos aumentos de capitais elegíveis, de dedução que é o funcionamento deste incentivo. Como se recordarão, no ano passado introduziu-se este incentivo revogando outros dois, que era a remuneração convencional de capital social e a dedução por lucros retidos e reinvestidos, e já passado um ano já se percebeu que a medida anterior não era suficiente para corresponder às expectativas das empresas, principalmente face à revogação da remuneração convencional de capital social, e prevê-se aqui, no fundo, um aumento da taxa aplicável, que ainda tem uma majoração em 2024 de 50%, uma outra majoração em 30% em 2025 e uma majoração de 20% em 2026. Portanto, isto pode ser, de facto, um instrumento de capitalização das empresas com um sinal positivo e relevante, dependendo também, obviamente, da evolução daquela que é a média anual de Euribor a 12 meses, mas avançaremos. No âmbito das empresas, novamente, uma criação de um novo escalão de taxas no nosso IRC, com os 12,5% aplicável nos primeiros 50 mil euros de startups. Há aqui uma relação infeliz naquilo que respeita à aplicação desta medida, que será, creio eu, corrigida em certa especialidade, portanto não vou alegar muito sobre isso, mas mais dizer que, de facto, quer dizer, mais uma taxa de 12,5% nos primeiros 50 mil euros, será que é com isto que nós, de facto, atraímos a startups a vir? Talvez seja a vir, mas será que as atraímos a manter-se cá em Portugal? Aí já tenho mais dúvidas. Outra medida que é relevante no contexto da concentração empresarial, um incentivo à concentração empresarial, é a amortização do goodwill, que antes era amortizável em 20 anos. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o goodwill adquirido no âmbito de uma atividade de concentração empresarial deveria ser dividido ao longo de 20 anos e ser deduzido ao longo de 20 anos.
e agora permite que o seja em 15 anos, quer dizer que em cada um dos anos terá, obviamente, uma dedução superior. Agora, acho que havia espaço para sermos ainda mais agressivos neste aspecto, numa altura de conjuntura económica onde é previsível que as empresas também tenham necessidade de se congregar e que o mercado M&A é provável que também venha a ter bastante atividade going forward por causa desta conjuntura económica. Portanto, isso poderia ser mais um incentivo para que, de facto, essa concentração empresarial exista e existam empresas mais robustas no nosso tecido empresarial pelo seu aumento de tamanho e conjugação de esforços. Aqui na redução das taxas de tributação autónoma, o Rogério também já falou, bom, além de alguma clarificação no que respeita a isenções aplicáveis a viaturas elétricas, em linha com aquilo que também são aplicáveis a viaturas elétricas quando sujeitas à tributação autónoma, em linha com aquilo que são também as isenções aplicáveis nas viaturas movidas com motores de combustão. De resto, baixa-se, de facto, as taxas de tributação autónoma deste imposto esdrúxulo sobre despesa e que, pronto, a certa altura, peço desculpa pela expressão, só para ser obrigadinho, de facto, reduzem-se um bocadinho as taxas de tributação autónoma, mas também não sei se têm peso, é verdade, mas só a própria existência da taxa, por mais reduzida que seja, de facto, é algo que causa sempre alguma estranheza. E já entrando quase no finalmente, os regimes extraordinários de apoio em encargo, quer eletricidade e gás, quer no setor agrícola, que foram criados o ano passado e inseridos o ano passado, mantêm-se, de certo modo, mas com algumas diferenças naquilo que respeita a um limite até o qual este incentivo de facto existe, e ainda com uma particularidade que me parece um bocado estranha de reporte, ou seja, não se deixa de deduzir tudo num ano, em algum caso, e aquilo, a parte que não é deduzida, pode ser deduzida nos anos seguintes. Ou seja, isto sendo um regime extraordinário, bem sei que no nosso direito fiscal a palavra extraordinário não tem aquele sentido que tipicamente nós associamos, mas serve extraordinário porque não aceitar a dedução todo no ano e se levar a prejuízos fiscais, então reportar-se o prejuízo fiscal. Ou seja, não percebo bem, sinceramente, esta opção técnica que foi adotada e, acima de tudo, vai complexificar mais uma vez a aplicação deste incentivo e, mais uma vez, aquilo que é o dia-a-dia das empresas terem agora a pensar e fazer contas com os seus contabilistas e com os seus fiscalistas. O último slide é este, de incentivo à remuneração da frota de transporte de mercadorias. É uma espécie de regime de reinvestimento neste setor dos transportes, de compra, ou seja, a pessoa vende viaturas mais poluentes para comprar outras menos poluentes, dentro de alguns requisitos de emissões e dentro também de alguns requisitos mesmo da própria tipologia das viaturas, sendo que têm de ser tidas, as novas viaturas têm de ser tidas com um prazo mínimo de 5 anos, também me parece algo arbitrário, mas pronto, é o que é, também poderá ter algum impacto neste setor, mas reduzir impacto naquilo que é o contexto empresarial português. Agora, uma medida para a qual não temos slide e que não está na proposta de lei de orçamento de Estado, mas que descobri que está agora numa proposta de alteração, de extensão do regime da Zona Franca da Madeira. Portanto, também será uma discussão muito interessante que iremos ter na fase de especialidade. E com isto termino a minha apresentação. Muito obrigado a todos e até breve. Obrigado. Passamos então agora à doutora Marta Machado Almeida para apresentar o impacto no consumo. Bem, muito bom dia a todos. Antes de mais, estava só aqui a tentar reencontrar os meus slides. Peço desculpa, carreguei vezes demais. Bom, retomando, muito bom dia a todos. Como já perceberam, cabe-me a mim falar do impacto do Orçamento de Estado no consumo. O impacto do Orçamento de Estado no consumo reconduz-se no essencial às alterações em matéria de tributação indireta, que, conforme já foi aqui referido, embora seja uma tributação mais discreta, na realidade todos nós será difícil termos um dia em que não sentimos o encargo de um destes impostos que compõem esta tipologia de tributação, mas, como eu dizia, embora seja uma tributação mais discreta, é aquela que assume o maior peso e um peso crescente
na evolução das receitas fiscais, conforme também já foi aqui referido hoje. Efetivamente, o IVA continua a ser a maior fatia no bolo das receitas fiscais e, conforme também vimos na apresentação, em várias apresentações, designadamente na do Rogério, os IECs, os Impostos Especiais sobre o Consumo, representam as maiores variações em termos de receita fiscal esperada. Sendo que a maior variação esperada é de facto em sede de IABA. Estas variações na receita fiscal naturalmente estão ligadas ao aumento dos preços, mas como veremos, houve também e continuarão a haver, designadamente com esta proposta de lei do Orçamento de Estado, algumas medidas que, embora discretas, contribuem também para o alargamento do âmbito de incidência destes impostos especiais sobre o consumo. Começando aqui pelo IVA. Muito rapidamente, até porque esta questão já foi aqui falada, como sabem, desde o passado mês de abril deste ano, tivemos uma medida transitória de isenção com uma taxa zero num conjunto de bens essenciais que compunham a cabaz alimentar. Estava previsto que a medida acabasse no passado mês de outubro, foi estendida até 31 de dezembro de 2023, mas não se prevê a sua continuidade para o ano de 2024, tendo sido falado e abordado a sua substituição pelo reforço de prestações sociais. Também um clássico das propostas de lei do Orçamento de Estado, não é? Aqui em matéria de taxas há sempre algumas mexidas nas listas anexas que contêm o elenco de bens e serviços aos quais são aplicáveis as taxas reduzidas e intermédias. Tínhamos já na lista de bens e serviços aos quais era aplicada a taxa intermédia, encontrava-se já consagrado as prestações de serviços de alimentação e bebidas, com algumas exceções que incluíam as bebidas alcoólicas e refrigerantes. Encurtou-se esse leque de exceções de forma a que esta taxa reduzida passasse também a ser aplicável a sumos, néctares, águas gasificadas e outras bebidas. Continuando em matéria de taxas, um tema que também tem vindo a ser um clássico nas propostas de lei do Orçamento de Estado, que tem que ver com as taxas aplicáveis ao fornecimento de eletricidade. Como sabem, existem duas tipologias de taxas relativas à eletricidade, uma para a componente fixa e outra para a componente variável. A componente fixa para a tributação da componente fixa e com algumas limitações em função da potência contratada, encontra-se já prevista a aplicação de uma taxa reduzida, já desde 2019, e na proposta de lei do ano passado foi consagrada com um caráter temporário, até ao fim deste ano de 2023, a aplicação da taxa reduzida também à componente variável e também com limitações em função da potência contratada. O que esta proposta vem prever é que esta taxa reduzida seja aplicável por mais um ano, até ao fim do próximo ano, 2024. O ano passado, esta medida temporária tinha sido acompanhada por vários Estados-membros. Este ano, tanto quanto podemos apurar, os Estados-membros que optaram por uma extensão semelhante à de Portugal foi a Irlanda e a Bélgica, prevendo mais um ano a aplicação da taxa reduzida a esta componente variável. Em matéria de isenções, temos duas alterações não especialmente importantes, mas importantes. Uma primeira consagra a isenção de IVA para determinados serviços culturais para acompanhantes de pessoas com incapacidade permanente e mais uma extensão de uma isenção que tinha sido prevista no âmbito de um pacote de medidas excepcionais e temporárias de resposta ao aumento dos preços dos combustíveis, que previa uma isenção de IVA aplicável a adubos, fertilizantes e outros e que se prevê que se mantenha até ao final de 2024. Por fim, e este é o último slide em relação ao IVA, mas depois temos slides em relação aos IECs, que também vão ser rápidos. Uma alteração ao regime de restituição de IVA aplicável a determinadas entidades que, pela sua natureza, não têm capacidade de dedução. Isto é um regime que, enfim, consta em legislação avulsa já há vários anos e que prevê que estas entidades possam deduzir o IVA de certo tipo de despesas. Estamos a falar de entidades como as IPSS, Forças Armadas, Bombeiros. Este regime é agora alargado a entidades que tenham CAIs relacionados com atividades de agências de viagem, quanto a despesas relativas à organização de congressos, feiras, exposições e outros. Partindo agora para os impostos especiais sobre o consumo e começando pelo IABA, que falávamos há pouco, que é o imposto sobre as bebidas alcoólicas e bebidas não alcoólicas e adicionadas de açúcar. Temos um aumento generalizado na ordem dos 10% nas taxas aplicáveis às cervejas.
E a par deste aumento, temos um encurtamento dos escalões que necessariamente também vem contribuir para um aumento da incidência deste imposto. No que se refere às bebidas alcoólicas, prevê-se também um aumento na ordem dos 10%, e nas taxas aplicáveis às bebidas açucaradas, mesma medida, atualização das taxas no mesmo percentual, e temos também um incremento da unidade tributável das bebidas não alcoólicas, que contribui também, mais uma vez, para uma maior arrecadação de receita nesta sede. No que respeita ao ISP, temos, enfim, estas são medidas esperadas, porque são medidas que vêm em linha com a eliminação progressiva de isenções aplicáveis em sede de ISP e, consequentemente, com o aumento da tributação dos combustíveis fósseis. Portanto, terminam de vez algumas das isenções de ISP que se encontravam consagradas relativamente a combustíveis fósseis. Quase por fim, ainda não é por fim, mas quase. Relativamente ao imposto sobre o tabaco. O imposto sobre o tabaco, antes de falar aqui das alterações, só recordar que o imposto sobre o tabaco é composto por duas componentes. Uma componente designada de elemento específico, que é calculada em função da unidade do produto, e uma componente designada de elemento ad valorem, que é calculada sobre o preço máximo de venda. Relativamente aos cigarros, o que se propõe é um aumento de cerca de 35% deste elemento específico e uma redução do elemento ad valorem. Da conjugação deste aumento e desta descida, de facto, deverá resultar aqui um agravamento da tributação, tanto mais que estas alterações são acompanhadas de alterações também ao nível do apuramento do imposto mínimo. Portanto, de facto, estas medidas vão resultar num agravamento da tributação. Relativamente ao tabaco aquecido, prevê-se também um aumento do elemento específico e a manutenção do elemento ad valorem. Nos charutos também um aumento e propõe-se também uma atualização do imposto mínimo. Relativamente ao líquido contendo ou não nicotina, temos também aqui um alargamento da incidência a estes líquidos que não contêm nicotina, que não eram tributados, e a atualização das taxas nos termos também já referidos. E agora sim, por fim, uma menção às alterações em sede de imposto de selo, que também vão ser rápidas. O alargamento de uma isenção que já era aplicável a contratos e operações em que os intervenientes ou destinatários fossem instituições comunitárias, o Banco Europeu de Investimentos, e que passa agora também a ser aplicável ao Banco Português de Fomento. E outra isenção temporária, cujo âmbito de aplicação irá retroagir à entrada em vigor do diploma em que o Governo consagrou medidas que permitem a estabilização da prestação de créditos à habitação própria e permanente por um período de 2 anos, e o que se prevê é que, no âmbito dessas operações de utilização de crédito, passe também a ser aplicável uma isenção de imposto de selo. E é tudo. Obrigado. Pedia agora ao Dr. José Pedro Barros para apresentar as medidas com impacto no setor do imobiliário. Bom dia a todos. Primeiramente, vim falar sobre o impacto do OE no imobiliário, mais especificamente relativamente às alterações ao IMT e ao IMI. Salientar primeiramente que isto, sendo matéria de Orçamento de Estado, a questão do IMI e do IMT são as principais receitas dos municípios. Nesse sentido, o legislador nacional estará um tanto ou quanto limitado na maneira como pode atuar sobre estes impostos. Para vos dar um exemplo, em 2023 a Câmara Municipal de Lisboa tinha de receita 400 milhões de IMT e de IMI, num total de 1,3 mil milhões de receita, ou seja, 30% do total da receita são estes dois impostos e 44% da receita corrente são estes impostos. E, nesse sentido, há aqui um equilíbrio ténue que o legislador tem que ter entre as autarquias locais e o Governo Central, na medida como pode ter impacto no IMI e mexer neste, sendo que, a opinião meramente pessoal e política, poderia ser mais criativo para criar condições para os municípios terem mais margem de manobra, até porque estamos a viver uma crise do imobiliário, crise de habitação, e era uma área
que merecia outro tipo de atenção, mesmo dentro do orçamento do Estado. A primeira medida tem a ver com a atualização das taxas. Propõe-se tecnicamente um aumento de 5% do valor dos escalões, atualizando estes escalões sensivelmente ao valor da inflação esperada para 2023 de 5,3%, conforme já foi referido anteriormente, e um bocadinho aquém, mas 5 para 5,3 não é muito, acaba por compensar essa subida da inflação. E a própria evolução do preço das casas, que no mês homólogo de outubro, em relação a outubro de 2022, tinha cerca de 4,8% de aumento de valor, um bocadinho abaixo da inflação. Salientar também que para 2023 houve um desaceleramento na receita do Imposto Municipal sobre Transmissões Onerosas de menos de 2,6%, conforme consta do relatório do Orçamento de Estado, sendo que para 2024, um bocadinho otimisticamente, prevê-se um aumento de 2%, como um pouco uma retoma do mercado de compra e venda de imóveis e logo uma ligeira aceleração do Imposto Municipal sobre Transmissões Onerosas. Passando para o IMI, aqui estamos a falar de uma mexida relativamente aos prédios de requisito de valor patrimonial de sujeitos passivos de baixo rendimento. Altera-se aqui a fórmula de cálculo para aferir quem é que está abrangido por este regime, sendo que também há aqui uma alteração do próprio IAS, que também vai subir para 2024 para o valor de 510 euros, e isto significa que este benefício fiscal passará a ser para agregados familiares que ofiram cerca de 16.422 euros anualmente, o que resulta num total bruto mensal de cerca de 1.368, isto no caso de 2 titulares, dará cerca de 684. Para 2 titulares são realmente valores muito baixos e um bocadinho em linha com esse retrato também que nos trouxe aqui inicialmente, relativamente à pobreza e ao estado do país, e que realmente... e já agora o valor patrimonial do imóvel também não poderá ser superior a 71 mil, ou seja, estamos a falar mesmo de situações muito excepcionais quase, ou que deviam ser, e se calhar até são demasiadas, mas avancemos. Depois também temos aqui um streamline relativamente a esta isenção para os prédios construídos de novo, ampliados, melhorados ou adquiridos a título oneroso, que, quando se trata da primeira transmissão, uma isenção de IMI, mas só para quando estes imóveis são destinados a arrendamento para a habitação permanente do inquilino, quando anteriormente seria possível obter esta isenção para arrendamento para a habitação secundária, o que neste caso faz bastante sentido para fazer o streamline da norma para a defesa do direito à habitação permanente e não para beneficiar situações de segunda habitação. Por fim, temos aqui uma norma curiosa que se calhar peca por umas décadas tardias de implementação, que tem que ver com o reconhecimento do legislador de que efetivamente os contratos que não passaram para o NRAU, ou seja, contratos muito antigos, que não foi possível passar para o novo regime do arrendamento urbano e continuam com rendas muito baixas, por razões sociais reconhecidas, e neste caso estamos a falar de rendimentos anuais brutos corrigidos inferiores a 5 retribuições mínimas nacionais, que é substancialmente pouco, ou pessoas com idade igual ou superior a 65 anos, ou com deficiência com grau de incapacidade igual ou superior a 60%, ou seja, são situações que merecem proteção social. E neste caso a proteção social estava um bocado a ser feita por congelar as rendas e a possibilidade dos senhorios poderem aumentar as rendas, e agora finalmente atribuem-lhes a possibilidade de não estarem isentos de IMI, sendo que também há uma norma de espelho a nível do IRS, mas que será abordada por outros colegas meus. Mas pronto, é de salutar este reconhecimento finalmente que esta situação necessitava de um tratamento diferenciado. Por fim, só para terminar, também o IMI sofreu uma quebra em 2023 de menos 1,1% e prevê-se um aumento de 3% para 2024, mas mais uma vez este aumento também depende um pouco dos próprios municípios, que estão agora a preparar os seus orçamentos e a preparar quais é que são as suas taxas
para o ano que vem. Não depende tanto do Estado determinar qual é que é o grau do IMI e do IMT, peço desculpa, só do IMI, caberá às câmaras de tomar essa decisão. Muito obrigado. Obrigado. Agora para um dos temas que também foi mais polémico neste orçamento, que é o impacto nos automóveis, Míriam Campos Dionísio. Doutora Míriam Campos Dionísio. Olá, muito bom dia a todos. Venho aqui falar um bocadinho de um dos temas, como estavam a referir, polémico, ou seja, o impacto da proposta de lei do Orçamento de Estado para 2024 nos automóveis, em específico no imposto sobre os veículos e também no imposto único de circulação. Começando aqui pelo imposto sobre veículos, temos claramente uma proposta para atualizar as taxas de imposto em cerca de 5%. No que se refere aqui a uma alteração à DAV, à Declaração Aduaneira de Veículos, em que neste momento não existe uma obrigatoriedade de apresentação por meios eletrónicos dos documentos que acompanham esta DAV, no caso das compras intracomunitárias de veículos automóveis por particulares. Neste momento não existe essa obrigatoriedade, é uma possibilidade e prevê-se com a proposta para o Orçamento de Estado que passa a ser uma obrigatoriedade e não só uma possibilidade. Ainda no que se refere ao ISV e relativamente às isenções às viaturas em regime de locação operacional, neste momento é necessário que do documento do veículo conste a identificação do locatário. O que a nova proposta vem prever é que não só exista esta possibilidade do documento do veículo constar a identificação do locatário, mas também que passe a estar em sistema de locação operacional de veículos, sendo que, neste caso, é sempre exigido o contrato de locação, onde também tem a identificação do beneficiário. É também obrigatório, ou passa a ser obrigatório, em caso de utilizarem esse sistema de locação, que o contrato de locação seja sempre exibido perante as autoridades de fiscalização quando solicitado. Passando para o imposto único de circulação, prevê-se uma atualização de todas as taxas de imposto de uma forma generalizada em 3%, excepto os veículos, e aqui é a grande controvérsia, os veículos que são matriculados ou têm a sua matrícula anterior a 2007. Já iremos falar um bocadinho mais sobre esta alteração, esta proposta de alteração, de referir só que o adicional ao IUC é proposta a sua manutenção para o ano 2024. Agora, no que se refere, então, a esta grande alteração no imposto único de circulação, no que se refere aos automóveis com matrícula anterior a 2007. O que é que altera? É proposta uma nova tabela, à semelhança do que acontece com os veículos que são matriculados posteriormente a 2007, que não só haja um agravamento da componente de cilindrada, mas também que agora seja acrescida a tributação, ou seja, a componente para as emissões de CO2, que não acontece nos veículos com matrícula anterior a 2007. E é aqui que vai aumentar exponencialmente o IUC para estes veículos. Nos casos em que nos documentos dos veículos não existem estas emissões de CO2, porque naturalmente nos veículos anteriores a 2007 poderá não existir esta indicação, também prevê-se que haja uma tabela de correspondência entre a cilindrada e a componente de emissões de CO2. Como será uma medida que vai impactar enormemente o imposto de único de circulação para os veículos matriculados anteriores a 2007, é prevista aqui a criação de um limite anual de 25 € até que a taxa de IUC fique ou represente a totalidade da tributação prevista relativamente aqui a esta componente de CO2 que não existe e que passa a existir ou prevê-se passar a existir. Esta é uma medida que tem causado bastante controvérsia, sendo que existe dois pesos, dois lados da balança relativamente a esta medida. Um dos pesos é naturalmente a componente ambiental e é neste sentido, é devido a esta componente ambiental que há esta alteração do IUC, mas também
temos que ver também, por outro lado, a componente social e económica, porque, regra geral, os proprietários destes veículos com matrícula anteriores a 2007 são proprietários, são indivíduos economicamente mais vulneráveis. E, neste sentido, como temos vindo a ver também nos órgãos de comunicação social, tem vindo a ser bastante falada esta medida, muito pelo facto dos proprietários destes veículos não estarem muito contentes com esta previsão ou com esta medida a ser proposta. Tem existido até, e trago aqui a título de curiosidade, uma notícia do Observador em que refere que há uma petição a correr, além das manifestações que têm ocorrido, sendo que esta petição, ao dia de ontem, já conta com mais de 400 mil assinaturas. Muitos proprietários destes veículos, de referir só que esta medida e na sua componente ambiental tem intrinsecamente ligada aqui um abate aos veículos, ou seja, há um incentivo ao abate a estes veículos que está intimamente ligada com esta proposta. Claro é que também tem sido dito pelos proprietários dos veículos que a componente ambiental, neste sentido, ou seja, no aumento do IUC, poderá levar então a este abate que não é propriamente uma medida ambiental, não é? Porque os carros que podem continuar a ser utilizados vão ser alvo de abate por aumento do IUC e também tem sido indicado pelos proprietários que, principalmente as pessoas que não têm outro meio de locomoção, que será um aumento muito significativo relativamente ao IUC e que vai trazer algumas dificuldades económicas já no seio familiar. Por último, a título de curiosidade, indico só aqui um mapa, como também já foi apresentado na apresentação do Dr. Rogério, para, não sei se conseguem ver, mas aqui no mapa, relativamente a 2023, houve uma receita de 499 milhões a título de imposto único de circulação e em 2024 é esperado um aumento significativo que deriva das várias medidas que acabei de indicar e que passará a ser uma expectativa de receita de 586 milhões, ou seja, aqui um aumento brutal da receita a nível de imposto único de circulação. Obrigado. Obrigado. Agora chamava a doutora Patrícia Margueiras para analisar o impacto nas relações laborais. Muito bom dia a todos. Venho-vos falar aqui um bocadinho do impacto do Orçamento de Estado nas relações laborais. Já falámos aqui um bocadinho sobre elas. Vou tentar resumir e dar-vos aqui 2 ou 3 notas relativamente a este impacto. Queria efetivamente trazer-vos boas notícias, mas as notícias, não sendo más, também não são excelentes face às vivências de Portugal. Portanto, temos efetivamente um aumento do salário mínimo nacional, o que não deixa de ser uma boa notícia, na medida em que este aumento se cifra em 7,9%. Como já foi aqui dito, e é uma das medidas anunciadas pelo Governo e foi aqui dito pelo Sr. Secretário de Estado, este valor, e também pela colega Joana, este valor está isento de IVA. Portanto, 820 euros mensais isentos de IVA. Portanto, uma boa notícia neste aspecto. Para os titulares privados, no âmbito do tecido empresarial e dos empregadores, esta medida pode ser vista aqui de um contraponto, na medida em que são exigidos mais custos para a empresa. Estes custos em determinados setores foram acautelados, e foram acautelados porquê? Porque há setores onde a mão de obra dita os preços que são impostos, portanto, a quem quer adquirir esses serviços, nomeadamente ao nível dos serviços de limpeza, de segurança e vigilância humana. E, portanto, neste sentido, propõe-se também, ainda a ser regulado após a publicação do Orçamento de Estado e da sua entrada em vigor, de qualquer das formas, propõe-se que os contratos celebrados neste âmbito ou as propostas apresentadas até ao final
de 2024, portanto, e os contratos a entrar em vigor em janeiro de 2024, que estes preços sejam ajustados, precisamente tendo presente estas imposições legais portanto, na atualização dos salários. Portanto, prevê-se então que estes prestadores de serviços possam atualizar os seus preços, sendo certo que estes preços, esta atualização deve ter como limite precisamente esta atualização salarial e não custos acrescidos ou portanto, não usar esta medida para um impacto superior nos preços praticados. Também a função pública é brindada com aumentos salariais, 52%, portanto cerca de 5% relativamente, 5-6% no escalão mínimo e depois um aumento de 3% para quem aufira mais de 1.754 euros. Também aqui faço notar, portanto, aqui as palavras que já foram ditas, que relativamente a este aumento de 3%, sendo as classes, portanto, quem recebe mais sendo uma classe dotada de maiores conhecimentos e de maiores estudos, acaba por ser prejudicada porque não vê compensação monetária, o que pode levar aqui, mais uma vez, à saída de mão de obra qualificada para o exterior. Uma novidade que o Dr. Rogério também já fez aqui menção, que é a atualização das ajudas de custo. As ajudas de custo estavam congeladas desde 2010, portanto são agora atualizadas. E obviamente que esta tabela, sabemos que é para o setor público, mas também tem impacto a nível do setor privado e, portanto, também merece aqui uma nota positiva esta atualização de ajudas de custo. Relativamente a viaturas próprias, passa por 40 cêntimos o quilómetro, 62,75 € para deslocações nacionais e 148,91 € para deslocações internacionais. Ver aqui uma poupança quase que forçada do reforço do Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social, portanto, uma poupança de cerca de 2 milhões que vai ser afeta a este fundo para fazer face a situações futuras que se possam revelar incómodas relativamente ao pagamento de pensões ou uma situação deficitária da Segurança Social. Para terminar, pensar aqui um bocadinho no futuro. E é precisamente no futuro que tem pensado aqui, de alguma forma, a Comissão de Concertação Social, que tem discutido medidas no âmbito laboral que poderão ser úteis daqui a amanhã, se vierem a ser implementadas, nomeadamente naquilo que é, portanto, a substituição de trabalhadores. Isto porque prevê-se aqui, ou tem estado a ser discutido em sede de concertação social, a possibilidade de, numa situação de quase pré-reforma, haver aqui a possibilidade de juntar uma parte de remuneração através, precisamente, de uma pensão de reforma, conjuntamente com os rendimentos laborais. Portanto, esta pode ser aqui uma medida de part-time, vamos lhe chamar assim, em que os trabalhadores mais antigos passam o testemunho aos mais novos e com isto não se perca o know-how e haja precisamente a transmissão desse know-how. Portanto, pode ser visto como uma medida positiva. A par disto, também há aqui a criação ou a intenção, a vontade de criar aqui um plano de formação profissional que faça com que as pessoas se mantenham sempre atualizadas relativamente às necessidades do país, nomeadamente em termos daquilo que são as necessidades em termos de formação e de mão de obra. E, portanto, propõe-se aqui uma formação profissional que evitará, ou que se pretende evitar, que haja aqui uma situação de desemprego. Obviamente que estas medidas são todas acolhidas com alguma satisfação, ou poderão vir a ser acolhidas com alguma satisfação. Não nos podemos esquecer que, efetivamente, temos uma população cada vez mais envelhecida e com os salários que se praticam em Portugal, portanto, os mais jovens, aqueles que investem mais uma vez estou-me aqui a repetir e já acaba por ser um clichê, acabam por fugir do nosso país, portanto, à procura de uma melhor vida lá fora. De qualquer das formas, são medidas que estão em cima da mesa e que estão a ser discutidas. Muito obrigada. Obrigado.
Agora a vez da doutora Vânia Codesso para nos falar sobre o OE, as garantias dos contribuintes. Bom dia a todos. Como já vem sendo hábito, cabe-me falar sobre o impacto desta proposta nas garantias dos contribuintes. Sem mais demoras, a proposta mais que se destaca aqui neste aspecto é a migração de processos tributários pendentes para arbitragem. Relembro que esta possibilidade já existiram 2 períodos migratórios, um em 2012 e um em 2019, e trata-se de uma possibilidade de remeter para os tribunais judiciais, para os tribunais arbitrais, os processos de impugnação judicial pendentes de decisão de primeira instância, cuja entrada nos tribunais tinha ocorrido até 31 de dezembro de 2021. Portanto, isto pode acontecer até dia 31 de dezembro de 2024. Os objetivos são claros: descongestionar os tribunais tributários de primeira instância e diminuir os tempos de espera pelas decisões. E por falar em tempos de espera pelas decisões, em 2022 a duração média dos processos finos em primeira instância, se fizermos aqui um comparativo entre os tribunais tributários e o tribunal arbitral, temos nos tribunais tributários uns 71 meses, ou seja, quase 6 anos, e no tribunal tributário 4 meses e meio. Portanto, trata-se de uma diferença, eu diria, confrangedora. As condições desta migração de processos, uma das mais interessantes parece-me ser que esta migração pode acontecer independentemente do valor do pedido. Como sabem, a vinculação da administração tributária ao Tribunal Arbitral está limitada a litígios de valor não superior a 10 milhões de euros. Aqui, caso o valor da causa seja maior, tal não impede a migração, mas a decisão arbitral será equiparada a uma decisão judicial de primeira instância, o que amplia naturalmente as possibilidades de recurso, sempre um pouco limitadas nos tribunais arbitrais. O pedido e a causa de pedir terá que se manter, existe apenas a possibilidade de redução desse pedido. No que respeita às custas, prevê-se, como já atualmente decorre de qualquer desistência do pedido, a restituição de 25% do montante das taxas de justiça pagas e da dispensa de taxa de justiça remanescente quanto aos processos de valor superior a 275 mil euros. Mas haverá sempre que pagar a taxa arbitral. Relembro também que em 2019, um dos períodos migratórios, havia uma dispensa total de taxa de justiça, embora que já tivesse sido paga, estaria paga. Existe também a possibilidade de modificação do ato tributário, ou seja, a administração tributária pode, após esta migração, pode revogar, ratificar, reformar ou converter o ato tributário. Terá na mesma o prazo de 30 dias já previsto no regime, no REJAD, e no caso, portanto, o que acontece é que a remessa do processo para a arbitragem tributária acarreta a extinção da instância judicial. Essa extinção pode ser revertida caso a decisão arbitral ponha termo ao processo sem conhecer do mérito da pretensão, ou seja, quer se fique por questões meramente formais. Este incentivo à desistência do pedido, que volta a estar aqui previsto nesta proposta, já existe. Portanto, quem desistir do pedido beneficiará da tal restituição de 25% do montante das taxas e da dispensa da taxa de justiça remanescente, e sempre nos processos de valor superior a 25 mil euros. Peço desculpa, só voltar aqui, dar aqui uma nota. Este não será certamente a solução para as pendências judiciais nos tribunais tributários, até porque, pelo menos os resultados dos 2 períodos migratórios anteriores, tanto o de 2012 e o de 2019, foram um pouco decepcionantes. Ficaram muito aquém das expectativas, ficaram por cerca de 151 processos migrados. Portanto, efetivamente não será esta a solução para as pendências judiciais dos tribunais, para o tempo e para a demora nas decisões.
Só uma última nota, muito rápida, aqui quanto à Segurança Social, prevê-se a possibilidade de utilização da área reservada da Segurança Social direta, a par do que já acontece com a área reservada ao Portal das Finanças, com vista às notificações da penhora de depósitos e com vista também para efeitos de comunicação dos saldos penhorados. Muito obrigada. Obrigado. Dr. José Pedro Barros, em substituição do Dr. João Costa Andrade, para falar sobre as infrações tributárias. Ora, bom dia novamente. Aqui vai ser mesmo telegráfico, até considerando que não se encontram previstas propostas de alteração ao orçamento. No orçamento Estado não estão previstas normas de alteração ao regime geral das infrações tributárias, o que é até positivo, tendo em conta que o regime geral já foi aprovado em 2011 e só não sofreu alterações em 2009, 2015 e 2022, ou seja, em 19 dos últimos 22 anos. E já sofreu 3 alterações este ano, nomeadamente uma introdução de infrações para incumprimento de regras de reporte à autoridade tributária por parte de plataformas digitais, numa transposição da diretiva denominada DAC7 da União Europeia, a criminalização também da não declaração de trabalhadores no prazo de 6 meses à Segurança Social. Na comunicação social passou mais o facto da declaração passar por também incluir as empregadas domésticas, mas é abrangente é essa a obrigação de reporte à Segurança Social, e por fim uma alteração técnica ao regime processual no âmbito do recurso das decisões judiciais em matéria de contorno nacional. Por isso, já foram alterações suficientes e no Orçamento de Estado não se fez, e bem, porque também o Orçamento de Estado não é o sítio para fazer este tipo de alterações, tendo em conta que não são normas de natureza orçamental. Obrigado. Obrigado. Agora dava a palavra ao Dr. Rogério Fernandes Ferreira, que vai falar sobre as outras propostas do Orçamento de Estado. Bom, finalmente temos aqui outras propostas, no capítulo final do Orçamento do Estado, em que, na generalidade, trata-se de taxas e de contribuições financeiras setoriais. Basicamente, são todas prorrogadas, uma vez mais, para 2024. O elenco destas contribuições permanece mais ou menos o mesmo e portanto, mantêm-se praticamente todas as que vêm vigorando até aqui, com uma exceção que são as contribuições de solidariedade temporária e obrigatória, aquelas que incidem sobre o setor de energia e sobre o retalho, a distribuição alimentar, que caducam porque só eram aplicáveis em 2023 e 2024. Portanto, nomeadamente as contribuições para o audiovisual, que se mantêm exatamente com os mesmos valores que se têm mantido ao longo dos últimos anos. Como sabem, incidem sobre as nossas faturas de eletricidade e, portanto, são valores mensais cobrados nessas faturas. Mantém-se também a contribuição para o setor bancário. Recordo que esta contribuição para o setor bancário foi criada em 2011, portanto, mais uma vez se mantém para 2024. Destina-se a financiar o Fundo de Resolução, incide sobre os passivos e sobre o valor nacional dos instrumentos derivados, fora do balanço, incide subjetivamente sobre as instituições de crédito com sede em Portugal e sobre as filiais e sucursais em Portugal de instituições de crédito com sede no estrangeiro. As taxas variam e também se pode perguntar se de facto é uma contribuição extraordinária, porque se mantém como tal, com essa designação, no capítulo 16, no Orçamento do Estado inicial que a aprovou. Por seu lado, também se mantém o adicional de solidariedade sobre o setor bancário. Foi criada com o chamado orçamento suplementar, que não é bem um suplementar, é uma revisão do orçamento anterior, porque o orçamento é só um, e foi sucessivamente prorrogada 2021, 2022, 2023 e mantém-se ainda em 2024.
é, como são todas, é uma receita consignada ao Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social, portanto, sendo um adicional de solidariedade sobre o setor bancário, sobre as contribuições para o setor bancário, digamos, a base de incidência é a mesma, embora as taxas sejam diferentes. Mais uma vez também, a contribuição extraordinária sobre a indústria farmacêutica foi introduzida no orçamento, na Lei do Orçamento de 2015, sucessivamente prorrogada até à data de hoje e até para o ano, de acordo com esta proposta. Incide sobre as vendas de medicamentos realizadas em cada trimestre e é devida pelas entidades que procedam à primeira alienação em território nacional de medicamentos de uso humano. As taxas também variam, consoante o tipo de medicamento, e mais uma vez se pergunta se se mantém em todos estes anos, se mantém como contribuição extraordinária. Uma outra é esta contribuição extraordinária sobre os fornecedores de indústria de dispositivos médicos do Serviço Nacional de Saúde, introduzida em 2020, sucessivamente prorrogada e continuidade da sua vigência também para 2024. Incide sobre o montante total da faturação trimestral dos fornecimentos de dispositivos médicos e dispositivos médicos para diagnóstico in vitro ao Serviço Nacional de Saúde. As taxas também são variáveis e também, outra vez, a pergunta se é uma contribuição extraordinária ou se ainda é extraordinária. Idem aspas para a contribuição extraordinária sobre o setor energético, a SES, criada pela Lei do Orçamento de Estado de 2014, sucessivamente prorrogada com algumas alterações em todos os orçamentos até esta data e, mais uma vez, mantida em vigor para 2024. Incide sobre os elementos do ativo dos sujeitos passivos, sejam eles tangíveis, intangíveis, ativos financeiros. É proposta aqui uma pequena alteração ao nível da incidência subjetiva e prevê-se também aqui uma exclusão na base de incidência quanto ao valor dos ativos que sejam qualificados como sustentáveis no termos deste regime europeu para a promoção do investimento sustentável. São as duas alterações que se prevêem e que se propõem para 2024. A contribuição para os sacos de plástico vai-se manter também, agora estendida aos chamados sacos de plástico leves e muito leves, portanto são propostas algumas alterações no sentido de aplicar esta contribuição também aos sacos de plástico muito leves. O que é que são os sacos de plástico muito leves? São os adquiridos na venda a granel de produtos de panificação para as frutas e para as hortícolas. São aqueles pequenos plásticos que, quando se pesam ao quilo, também vão pagar imposto. Portanto, por outro lado, e por último, as tais contribuições de solidariedade temporária obrigatória, os windfall profit taxes, de facto caducam em virtude da passagem do tempo e não se aplicam para 2024. Finalmente, a contribuição sobre as embalagens de utilização única também se vai manter. A contribuição tem este valor de 0,3 euros sobre embalagens de plástico, alumínio ou multimaterial com plástico ou com alumínio. O que se prevê é que as embalagens de utilização única passam a ter um custo de 0,1% por embalagem, mas, simultaneamente, o legislador prevê que este tem encargo uma repercussão, prevê o próprio legislador uma repercussão legal desta contribuição pelos agentes económicos na cadeia comercial para o adquirente, a título de preço da embalagem, mas de um montante não inferior a 0,30. Não se percebe bem como é que isto vai funcionar, porque parece que são devidos 0,10, mas a repercussão é superior relativamente ao adquirente. Portanto, uma preocupação de redução dos custos para o setor da restauração, que utiliza estas embalagens em massa, mantendo o objetivo de diminuir o consumo deste tipo de embalagens pelo consumidor. Como veem, uma panóplia de contribuições ditas extraordinárias, já não sei quantas eram, talvez 9, 10, que hoje em dia, todas juntas em termos de receita tributária global, provavelmente representam talvez o quarto ou quinto maior imposto de um sistema fiscal mais alargado. Não é? E, portanto, atenção que com a dificuldade de que os deputados, quando as aprovam, não sabem pura e simplesmente o que estão a aprovar porque não conhecem a receita que estão a aprovar. Desafio qualquer um dos presentes a olhar para o Orçamento do Estado
para os mapas orçamentais e descobrir onde é que estão estas receitas. Portanto, os deputados autorizam, mas não sabem o valor que estão a autorizar, o que levanta problemas jurídicos muito interessantes do ponto de vista da regra da especificação orçamental, que provavelmente ainda darão ou poderão dar lugar a decisões interessantes dos nossos tribunais superiores. Bom, e está terminada a apresentação do orçamento. Eu passo a palavra de novo ao Vítor para agora o nosso comentário final. Muito obrigado. Obrigado. Pedi então ao Filipe Alves, diretor do Jornal Económico, para as considerações finais sobre a proposta de Orçamento de Estado. Bom dia a todos. Antes de mais, eu gostava de agradecer ao Rogério e à RFF o convite para estar aqui hoje. É uma honra, ainda para mais, sendo este fórum um espaço de reflexão sobre o Orçamento do Estado já há 11 anos, se não estou em erro, sempre com a moderação do meu amigo e camarada Vítor Matos. Costa, desculpa. Vítor Matos é outro colega. Peço desculpa. Bem, eu sou apenas o tipo que dá as notícias, às vezes boas, às vezes más. Eu vou tentar fazer aqui, ou seja, não sou especialista, vou tentar fazer apenas uma síntese daquilo que foi falado hoje. E já agora gostava de parabenizar os membros da equipa da RFF que explicaram, ponto por ponto, as principais alterações deste Orçamento de Estado. Eu confesso que embora seja um tema que eu acompanho, aprendi aqui algumas coisas que não sabia. E de forma muito breve, eu diria que este Orçamento de Estado, do ponto de vista do retrato que faz da dívida, do cenário macroeconómico, do saldo orçamental, ou seja, pinta um quadro que, aos olhos dos mercados internacionais, de facto é o retrato que os mercados gostam de ver. E sobretudo quando é comparado com outros países da zona euro, que, como sabemos, apesar também de terem tido a mesma conjuntura, o mesmo efeito da inflação, por exemplo, na dívida pública, ou seja, não aproveitaram se calhar esta conjuntura como nós aproveitamos. E a nossa dívida pública, em termos relativos, aproxima-se muito da fasquia dos 100% do PIB, coloca-nos claramente longe do pelotão do carro-vassoura da zona euro a esse nível, e portanto é uma diferenciação que, para mais num contexto de grande incerteza, é muito positiva para Portugal. Mas de facto foi uma evolução que se deve muito ao contexto da inflação, que, como sabem, é um imposto escondido que todos pagamos e não apenas a um esforço de consolidação por parte do Executivo. E isto, em termos gerais, portanto, diria que de facto é um orçamento que pinta um quadro favorável para Portugal no contexto internacional. É um orçamento também que prevê uma redução da carga fiscal sobre os rendimentos das famílias. De facto, há uma atualização dos escalões do IRS e a redução das taxas até ao 5º escalão, e devido à natureza progressiva deste imposto, acaba por beneficiar toda a gente. No entanto, o diabo está nos detalhes. E esses detalhes são, por exemplo, o facto de a atualização dos escalões do IRS não terem repercutido inteiramente a inflação que se registrou em 2022 e 2024, tal como de resto salientou o professor Teixeira dos Santos. Temos ainda um aumento significativo na arrecadação dos impostos indiretos, nomeadamente do IVA, porque aumenta por força do dinamismo da economia, do crescimento da economia, mas também depois há aqueles pequenos impostos como o IUC, o IABA e uma série de pequenas taxas que foram agora escalpelizadas, que no fundo aumentam de forma significativa a arrecadação de impostos indiretos. Se não estou em erro, 3 mil milhões em termos absolutos, dos quais 2 mil milhões do IVA e 1.000 milhões para o resto. Do IRC, apesar de algumas alterações a nível das startups e também alguns incentivos à capitalização das empresas, não há nada de muito substancial, mantém-se a taxa atual, e na restante tributação sobre as empresas mantém-se as derramas e as várias contribuições extraordinárias que, embora se chamem extraordinárias, tornam-se cada vez mais ordinárias, na medida em que todos os anos se repetem. Dito isto, era possível reduzir a carga fiscal, até porque o orçamento prevê um excedente orçamental. Bem, sobre este tema, o professor Teixeira dos Santos fez uma boa descrição da situação, a meu ver. Para baixar os impostos, o país teria de crescer a um ritmo nunca visto, pelo menos nos últimos 10, 20 anos. Aliás, nos últimos 20 anos, não se viu de certeza. Ou então, o Estado teria de cortar na despesa pública. E, portanto, se me permitem um comentário pessoal, eu creio que a questão é mesmo esta. O problema é que, provavelmente, isto é uma pescadinha de rabo na boca, porque a carga fiscal elevada, por um lado, limita o crescimento. E, por outro lado, isto significa que, provavelmente, temos mesmo que olhar para a despesa pública, reformar o Estado, reformar a missão do Estado, isto sem prejuízo de, como disse o Dr. Rogério,
de termos também políticas fiscais bem desenhadas que promovam o investimento, aumentem a competitividade do país e contribuem para o crescimento económico. E este será, a meu ver, um dos principais calcanhares daquilo deste orçamento. É que além de não haver uma descida do IRC nem das várias contribuições extraordinárias, das taxas e taxinhas e derramas, etc., que complicam muito a vida às empresas, também não há medidas para que reforcem, que tornem o país mais atrativo para quem investe em Portugal. Pelo contrário, medidas como o fim do regime dos residentes são habituais ou a sua alteração substancial tornam Portugal um país menos atrativo aos olhos dos investidores estrangeiros. Eu creio que isso é evidente, até porque vimos a reação da imprensa internacional mal foi feito aquele anúncio por parte do Primeiro-Ministro. Tivemos logo o Financial Times, tivemos a imprensa espanhola a dar grande destaque ao facto, e no caso da imprensa espanhola e de outros países do sul da Europa, foi porque percebem o potencial que isto vai ter para eles próprios atraírem também mais investimento. E isto independentemente de outras considerações que podem ser feitas e que eventualmente até justifiquem esta decisão de acabar com o RNH, eu creio que é um ponto que nos deve fazer refletir a todos. Para o futuro, deixava se calhar aqui a sugestão de refletirmos também sobre até que ponto é que a política orçamental e a política fiscal são a panaceia para todos os males, porque às vezes nós temos tendência, e agora falo também aqui pelos jornalistas, temos tendência a tentar ver no orçamento coisas que se calhar não é a política fiscal que vai resolver e que não é a cura para todos os problemas do país, é um instrumento. Outra ideia para refletir para o futuro é também até que ponto é que mecanismos como o PRR não deviam estar refletidos, por exemplo, no orçamento comunitário, por exemplo. Isto agora já é outro orçamento. Mas acho que há aqui uma série de instrumentos que merecem ser avaliados e fica aqui a sugestão para os próximos eventos. Obrigado. Obrigado, Filipe. Queria então abrir aqui um pequeno período de perguntas da assistência, caso alguém queira colocar alguma questão a algum dos intervenientes. Pedia apenas que se identificassem e que iríamos recolher 2 ou 3 questões, caso existam, e depois responder-se em conjunto. Bem, não havendo questões e tendo em conta que as notícias desta manhã, para quem esteve atento, põem como forte probabilidade que este orçamento não venha a entrar em vigor, eu diria que encerrávamos aqui a conferência e que nos encontramos talvez para abril. Está bem? Obrigado. Acho que nos será tão cedo. Pois, não vai ser tão cedo.